paz do Senhor Jesus, muito obrigado por estar conosco. Está entrando no ar agora, pela primeira vez, o programa Capacita EBD. É uma ferramenta voltada para a área do ensino, com exclusividade para a escola dominical, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Campo de Guaíra, no estado do Paraná, tem para você, querido aluno, professor e amante da escola dominical, para que você possa crescer na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Nessa oportunidade, nós queremos iniciar comentando o terceiro trimestre da Escola Dominical do ano de 2023, cujo título da lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o subtítulo nos diz: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E, para tanto, nós queremos, nesta primeira lição, fazer uma abordagem de modo panorâmico e também comentar a lição de número 1, cujo tema é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. E, para nos auxiliar aqui, está conosco o evangelista Jorge Freitas. A paz do Senhor, evangelista Jorge Freitas. A paz do Senhor, presbítero Marcel. E está conosco também o presbítero Giovanni. Seja muito bem-vindo à paz do Senhor, Giovanni. Paz do Senhor, presbítero Marcelo. Paz do Senhor a todos amantes da Escola Bíblica Dominical, todos os professores e alunos do Campo de Guaíra. Desde já, de modo inicial, eu convido você a compartilhar esse vídeo. Ele está presente nas 3 plataformas, YouTube, Instagram e Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo sistemático da Palavra de Deus que se dará aqui, através da revista da Escola Dominical, para que possamos ser cada vez mais respaldados e alicerçados na Palavra de Deus. Nós queremos iniciar, então, o trimestre fazendo uma abordagem panorâmica dessa revista. E, para tanto, nós identificamos o título dessa revista, cujo título é, e eu já mencionei, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Bom, qual é a relação que será que existe entre a Igreja e o Império do Mal? Para isso, eu vou fazer essa pergunta aqui ao evangelista Jorge Freitas. Jorge, qual é a relação que você acha que existe entre a Igreja e o Império do Mal? Bom, Marcelo, a gente vai poder ver nesta lição, esse é um tema bastante pertinente, né? Vai abrir muito os nossos olhos, né? Quando a gente começar a comentar, é o que nós estamos vivendo nesses dias, né? A palavra de Deus, ela nos revela que o espírito do anticristo, ele já opera neste mundo, que é aquele espírito que nada tem a ver com Cristo. Embora o homem da iniquidade só se revele no tempo que Deus determinou, é possível que a gente já perceba, né, a atuação do mal com frequência na sociedade em que vivemos, né? Quem vê jornal, quem acompanha a internet, as redes sociais, já pode perceber que o mal está cada dia mais atuante neste mundo, né? Então, nosso papel como igreja é resistir a essas investidas do império das trevas e preservar os valores do reino por meio de um testemunho justo, no que diz respeito à postura da igreja frente ao mundanismo e à apostasia da fé. E com grande preocupação que a liderança, né, do, do meio evangélico, né, a gente pode ver o comportamento, né, da igreja, né? Então a gente já está vendo o espírito do mal atuando no mundo, né? Está cada dia mais forte. Isso aí só vem preparar, né, o mundo tanto para o anticristo, como também preparar a igreja para os dias finais. Nós já estamos na reta final, né? Nós entramos na reta final para a volta de Jesus, né? Então tem esse lado bom e o seu lado ruim, né? O império do mal está cada vez mais forte e a igreja tem que estar percebida para, né, atento a esses sinais que em breve Jesus vai voltar. Muito obrigado, Jorge. Presbítero Giovanni, dê continuidade, por gentileza,
o que que você entende? Qual é a relação, já que o título nos sugere Igreja de Cristo e o Império do Mal, qual é a relação que existe entre a igreja e o Império do Mal? Deus, ele cria o homem e ele forma uma sociedade baseado nos seus ensinos, baseado eh, nos seus estatutos, baseado em suas leis, em que a sociedade ela tem que ser voltada para os ensinamentos cristãos. Então isso a igreja hoje, né, ela segue esse caminho dos ensinamentos que Cristo nos ensinou, que Cristo ele deixou um legado para a sociedade seguir. Mas aí, em contrapartida, vem esse império do mal, que ele tenta de toda forma, entendeu? De toda forma, ele tenta contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque o intuito do império do mal é acabar com toda a legalidade que Cristo deixou para o ser humano, porque eles querem que tudo seja deturpado e que a palavra de Deus nunca, nunca de maneira nenhuma prevaleça sobre toda a humanidade. Então nós vamos ver, de certa forma, que o império do mal a cada dia, presbítero Marcelo, está crescendo cada vez mais. A gente vai ver isso intrínseco dentro da nossa sociedade de uma maneira muito abrangente. Eu acho que essa lição, principalmente, ela é muito importante, principalmente para o jovem que ele está entrando dentro da faculdade, porque ali a fé dele vai ser colocada à prova, porque dentro da faculdade ele vai ser questionado, vai ter ensinos que ele vai aprender por professores que são totalmente contraditórios à palavra de Deus. Então a gente está a gente tá vamos dizer assim, numa guerra espiritual muito grande, entendeu? E às vezes alguns de nós estamos desapercebidos disso, porque essa guerra do império do mal contra a igreja, entendeu? Ela já vem de séculos e séculos. Então a gente tem que a cada dia mais e mais se pautar na palavra de Deus, ensinar nossos filhos, ensinar a sociedade que o que vai prevalecer sempre será a palavra de Deus, sempre é a verdade cristã. Maravilha. Eu concordo em grau, gênero e número. Realmente, quando a gente olha, vemos que essa revista ela foi muito feliz. É um tema realmente muito atual para os nossos dias. Estamos vivendo realmente esse embate e respondendo eu também a pergunta que foi feita, a relação que existe entre a igreja e o império do mal é nenhuma. Não tem como a igreja que é santa, ela pactuar com a definição que a Bíblia dá para esse império do mal. Ela chama esse império do mal de mundo. O próprio Jesus Cristo, ele diz que há um agente por trás desse mundo. Esse agente é denominado de príncipe desse mundo. E quando a gente olha os três grandes inimigos que a Bíblia vai falar acerca de que nós temos, ela define o diabo como sendo esse, o príncipe deste mundo, um dos inimigos, o segundo é o mundo e o terceiro é a carne. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 5, versículo 3, nós vemos que o que é a carne? Sete, ele nasce da natureza, ele nasce de Adão, porém, ele nasce com a mesma natureza decaída que Adão tinha. Então, a carne é essa natureza pecaminosa. Então, em Gálatas 5:24, a gente vê que a Bíblia nos deixa muito claro que aquele que aceita a Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, ele pega essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, e ele crucifica ela. Ela está presa, contida, mas ela ainda está lá. E o segundo adversário que nós temos é o diabo. O diabo, se a gente olhar, ele tem sido trazido à tona o terceiro trimestre do ano passado, de
e 22, nós estudamos sobre a metodologia empregada pelo diabo, onde relatava as sutilezas de Satanás. Uhum. Nesse trimestre, nós vamos estudar a implantação desse sistema, a qual ele está por trás. E a etimologia da própria palavra Satanás quer dizer adversário. A etimologia da outra definição que nós damos para ele, que é diabo, quer dizer acusador. Então, nós temos aí embate entre essas duas questões. E a terceira definição é o mundo. E é justamente essa definição que nós encontramos na abordagem da revista, né? Há duas definições na Bíblia para mundo. A primeira definição, nós vemos referência em Hebreus 11:3, no Salmos de número 24, a partir do verso de número 1. O mundo é toda a criação de Deus, tanto no aspecto natural quanto espiritual. E a segunda definição é o sistema organizacional, que o mundo ele recebe. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, João 5:19, diz que todo o mundo jaz no maligno. Ou seja, há um sistema organizado pelo diabo que está implantado, que vem com o intuito de preparar o mundo para o anticristo. E é esse sistema que está aí que a revista vai abordar. Tanto que a definição de igreja é eclesia, né? Tirados para fora. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai entender por que que a igreja sofre tanta resistência nos dias atuais. E é dentro dessa perspectiva que a gente encontra que não existe relação, mas uma contraditoriedade. E para darmos continuidade, nós queremos também levar em consideração que já que o que define o império do mal através da Bíblia é o mundo, e a Bíblia diz que o mundo está em trevas, porque o príncipe desse mundo é o diabo, então eh, a capa ela é muito feliz, sugestiva para nós ali. Se nós pudermos trocarmos o slide. Presbítero Giovanni, o que você identifica aqui na arte visual dessa revista nossa do novo trimestre? É interessante que a gente está vendo ali um farol, né? É, Um farol que está, parece iluminado, mostrando o caminho que se deve seguir, né? é bem isso aí. Faz alusão a um farol, né? Hoje a gente tem essa essa definição aí que a maior parte das pessoas estão querendo se encontrar no mundo, achar o seu caminho, e a resposta é a igreja, não existe outra, né? É Mateus 5,14, nós entendemos que a igreja é a luz do mundo. 2 Coríntios, se o evangelista desculpa, o evangelista Freitas quiser aí abrir por gentileza a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, e vamos ler aí do 4 ao 6, por favor. Do Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, do 4 ao 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então existe trevas e existe a luz. E a luz nesse momento é a igreja. E dentro dessa perspectiva a gente pode ter a corroboração de outros textos, né? A gente encontra Atos capítulo 26, do 16 ao 18, onde o próprio apóstolo Paulo é convidado por Cristo a fazer parte dessa obra, e ao ser inserido no ministério, ele vai vai entender que o evangelho a qual Jesus quer que ele pregue é esse evangelho que fala acerca da luz que vai operar em meio às trevas.
Então é dentro dessa perspectiva que nós vemos a capa. Aí você, professor, aluno, amante da escola dominical, já pode observar aí que a capa sempre é sugestiva ao tema. E nós vemos aqui uma escuridão que está tendo o seu fim ali e o farol servindo, né, para essa finalidade. O farol era o artigo que servia para guiar os navios em segurança ao Porto Seguro. Porto Seguro hoje é Jesus Cristo e a igreja é esse farol. E vamos dar continuidade, e já que a proposta é nós fazermos a visão panorâmica do trimestre, nós vamos falar sobre a estrutura das lições, né? E para isso nós vamos começar lá, está sendo posicionados os slides, e a primeira lição que nós abordaremos, ainda estamos no modo panorâmico, a visão geral acerca da revista, olhando por cima, ela é uma lição introdutória. E como nós mencionamos aqui, acerca do título, existe também um subtítulo. E o subtítulo dessa lição está fazendo alusão a, a justamente a primeira lição, que é a introdutória. E o tema da nossa lição de número 1 é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Já as lições 2 e 3 fala acerca da visão distorcida sobre o pecado e sobre Deus. Nós iremos estudar. Então, Giovanni, por gentileza, faça a leitura aí dos temas sequenciais acerca da lição 2 e lição 3, por favor. A lição 2, que vai ser ensinada no dia 9 de julho de 2023, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E a lição de número 3, no dia 16 de julho de 2023, o perigo do ensino progressista. Então, as lições de número 3, número 2 e número 3 foram mencionadas, que fala acerca da visão distorcida sobre o pecado e sobre Deus. Nós temos duas lições que se seguirão, que vão tratar da mesma temática. A lição de número 4 e número 5 vai falar sobre a visão distorcida sobre o mundo, o homem e a vida humana. Evangelista Jorge Freitas, por favor, faça menção aí dessas lições. A lição número 4, né, que será estudado no dia 23 de julho, nós estudaremos sobre o seguinte assunto: quando a criatura vale mais do que o Criador. Na lição número 5, né, dia 30 de julho, vamos estudar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. São esses aí os temas a qual nós abordaremos a lição de número 4 e número 5, só recapitulando para você, vai falar acerca da visão distorcida do mundo sobre o homem, sobre a vida humana. As lições de número 6 a 8 são praticamente outras divisões que nós encontraremos, vai falar acerca da visão distorcida da sexualidade, sobre a figura do homem e também sobre a figura da mulher. Então, a lição 6, vamos aqui fazer aqui alternadamente agora, a destruição da masculinidade bíblica. A lição 7, A desconstrução da feminilidade bíblica. E a lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? é essa aí. Então, essa é a visão distorcida sobre a sexualidade, sobre a figura do homem, sobre a figura da mulher. Nós iremos comentar agora eh, outras divisões que nós encontraremos nas lições que nós estamos discorrendo sobre, nós discorreremos nesse trimestre sobre a escola dominical. Das lições de número 9 a número 12, o que nós encontraremos de informação sobre estas lições é como a igreja deve enfrentar o mundo. E vamos lá para a leitura. E a lição 9 diz assim: uma visão bíblica do corpo. Giovanni? A lição 10, no 3 de setembro de 2023,
a renovação cotidiana do homem interior. Lição de número 11. A lição número 11, né, no Dia Nacional de Missões, nós estudaremos sobre o assunto cultivando a convicção cristã. A lição de número 12, sendo a Igreja do Deus vivo. Ela corresponderá ao dia de 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical. Amém. E as lições de número 9 a número 12, como eu mencionei, dentro da divisão que se enxerga, é como a igreja deve enfrentar o mundo. E nós temos depois a lição de número 13, que é a conclusão. Evangelista Freitas, lê para nós, por gentileza. Estaremos concluindo com a lição O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E para isso a gente conclui também com João 17,16, onde diz a oração de Jesus, onde Jesus ele fala sobre que nós somos a luz do mundo e nós estamos aqui para poder influenciar esse mundo diante da situação caótica a qual ele se encontra. E se a gente for olhar quais serão as disciplinas bíblicas que nós encontraremos dentro do estudo desse trimestre, será a ética cristã e a apologética, né? Uhum. E nós iremos falar sobre a ética cristã e apologética, que trata acerca da defesa da fé. Agora nós iremos falar acerca da lição de número 1, né? De modo comentado aqui. Vamos para a primeira lição. Nós queremos agora fazer o comentário da lição de número 1, visto que essa aula ela aborda duas situações, né? Falamos ainda há pouco da visão panorâmica e acerca da estrutura da revista, qual que era as matérias da teologia que você encontraria, mas ainda falta um detalhe. Antes de nós adentrarmos a lição de número 1, do dia 2 de julho de 2023, aonde o tema é a Igreja diante do Espírito da Babilônia, eu quero dar a oportunidade ao evangelista Jorge Freitas, que está aqui com alguns livros, e ele, como cada um de nós aqui é amante da leitura, e principalmente aí de natureza bíblica, ele vai fazer algumas sugestões para você, professor, aluno e amante da escola dominical, para que você possa enriquecer ainda mais a sua aula, o teu conhecimento concernente à temática sugestiva para esse trimestre. Jorge Freitas, por gentileza, tem a Ah, palavra. Amém, irmão Marcelo. Então, para começar, né, a gente que gosta de livros, os irmãos sabem que eu sou apaixonado por livro, como os irmãos aqui, tem uma biblioteca em casa, né? Eu trouxe alguns, né? Não deu para trazer tudo, senão eu tenho que trazer muita. E como o assunto fala sobre apologética, sobre escatologia, então é muita coisa, né? Então eu trouxe uma Bíblia, né, que eu acho que é muito interessante, talvez os irmãos não conheçam, é a Bíblia da Escola Bíblica, que ela é da Sociedade Bíblica do Brasil e ela é comentada, assim, ela tem uns comentários, ela fala assim, dica pedagógica, né, explicar, entender e aprender, por exemplo, ela vem dando bastante subsídio para quem, como que o professor vai abordar aquele assunto, né? Então essa Bíblia da Escola Bíblica, é uma Bíblia que não é cara, né? Se encontra no site da Amazon, da Sociedade Bíblica e algumas editoras evangélicas. Não poderia deixar de falar do comentário, né? O livro do comentarista, né? Que é o livro de apoio, né? Ele traz mais assuntos, né? Mais dicas de material para o professor, né? Foi o livro comentado pelo pastor Douglas Batista, né? Que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Missão em Brasília, e ele também é doutor em teologia, né? E é um tema muito relevante, muito importante, né? E a revista do comentarista é um livro barato, irmão. Esse livro aqui, ele é quase o mesmo valor da própria revista do professor, né? Custa menos de R$ 20 um livro desse. Esse é um livro muito bom, eu sugiro.
né, totalmente dentro da lição, né? É o comentário o comentário mais completo da lição. Tem também, eu trouxe um aqui, né, o livro do pastor de saudosa memória, pastor Severino Pedro da Silva, que é Apocalipse, versículo por versículo. Ele explica todo o livro do Apocalipse, né? Tem o livro do Antônio Gilberto, pastor também de saudosa memória, Antônio Gilberto, foi nosso consultor doutrinário da CPAD, sobre Daniel Apocalipse. Tem o livro do Abraão de Almeida, tudo teólogos pentecostais da nossa denominação Assembleia de Deus. Eu trouxe aqui uma enciclopédia bíblica de teologia e filosofia do Champlin, né? É um livro que faz alguns comentários que a gente vê na lição, é lógico, né? Já é uma visão mais ampla e fala quase como se fosse um dicionário. Então, esses são alguns livros que a gente sugere aos professores para melhorar a sua aula no domingo. Amém, Jorge. É, a lição de número 1, ela traz o título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E nós temos aqui o texto áudio, e eu convido o senhor a dar continuidade agora. Aproveita que já aqueceu bem a garganta aí e faz a leitura do nosso texto de ouro, o texto áudio aí para que os irmãos possam estar familiarizados com a lição. Bom, o texto áureo se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Presbítero Giovanni, comente para nós aí o que diz a nossa verdade prática da lição. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. É o que nós veremos aí nesse trimestre, né? Uma relação de oposição entre a igreja e o império do mal, né? Uma, um verdadeiro embate que existe aí há séculos, mas até na própria leitura que está sugerida para a nossa lição de hoje, já deixa bem claro quem será o vencedor, né? Amém. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, e ela se faz no livro de Apocalipse, e o capítulo é o de número 17, e iremos fazer menção dos versículos de 1 a 6. E vamos fazer aqui aquela leitura responsiva, como a gente sempre faz lá nas aulas de escola dominical. Cada um lê um versículo e assim vamos participando. E o primeiro versículo diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O 4 diz: E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Amém. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E dentro do plano de aula, nós temos 3 objetivos que geralmente a gente tenta alcançar. Você, professor da escola dominical, você já tem esse subsídio a mais aí, né, através da revista do professor, aonde ele fala da introdução,
E da apresentação da lição ali você encontra 3 objetivos que deve-se tentar alcançar. E lê para nós aí, por gentileza aí, presbítero Giovanni, quais são essas 3 sugestões aí, os objetivos da lição. Objetivos da lição: apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Então, esses são os tópicos que nós discorreremos aqui. E é dentro dessa temática que nós vamos eh, trabalhar nessa oportunidade. A introdução da nossa lição, ela nos sugere aqui alguma referência à área da escatologia. Você pode abordar pelo menos para nós aqui a introdução, evangelista Jorge Freitas? Introdução: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Amém. Então, o que é então, evangelista Jorge Freitas, já fazendo um comentário em cima, o que é esse espírito da Babilônia? É como nós falamos no início aqui, né, quando começamos a gravar essa aula, esse espírito da Babilônia não é a Babilônia, é aquele mesmo espírito que operou, né, desde a época lá de Gênesis, capítulo 10, 11, da Torre de Babel, e veio se crescendo com o passar dos anos, dos séculos. Nós conhecemos um pouquinho da história da Babilônia lá, da época de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Azarias, Misael e Ananias, né? Que eles ali no Império Babilônico sofreram perseguição ali por causa que não quiseram se prostrar diante do, né, os 3 ali que foram jogados na fornalha de fogo. Então ali já começou a ter uma noção. E hoje a gente vê que aquele mesmo espírito que operava naquela época lá, ele hoje está muito mais forte. Como nós comentamos aqui, o irmão Giovanni, o presbítero Giovanni, com muita propriedade falou do cuidado que nossos filhos, principalmente, né, terão que ter quando entrarem na faculdade lá, por causa das filosofias que eles vão enfrentar. Eu lembro que na nossa época ali de jovem ali, a preocupação que às vezes a gente tinha lá na classe, lá na aula, era que o homem veio do macaco, foi Deus que fez, né? Então, hoje em dia não é mais. Nossos filhos não vão mais enfrentar essas questões. Se o homem veio do macaco, homem de Neandertal, isso aí já é. O inimigo já mudou a sua estratégia. Hoje as coisas estão muito mais complexas e os argumentos são muito mais fortes, né? Para um jovem desavisado, um jovem despreparado, quando ele chegar nesse ponto em que ele vai estar ali na faculdade ou em qualquer outro ambiente, os argumentos dessas pessoas são uns argumentos muito fortes, né? Eles vão vir com filosofia, por isso que a Bíblia fala filosofias e vã sutileza. É algo tão sutil que se os nossos filhos não tiverem alicerçado ali no conhecimento, vai ser muito difícil eles, além de pressão, né, que eles vão sofrer dos outros jovens, né? Quem já viu aquele filme, né, Deus não morreu, né? Deus Deus não não está está morto. morto. Uhum. A gente, quem viu, né, quem teve a oportunidade de assistir, viu como é que é uma pressão lá, quando o professor chega para aquele jovem ali e fala assim: escreve aí que Deus morreu, né? Deus está morto, e ele não quis escrever o que que ele sofreu. E as outras partes de outros filmes do mesmo sistema 2 e 3, a gente te vê. Então, esse espírito da Babilônia, hoje ele está muito mais acentuado, né? Então, hoje nós temos que, inclusive, quando a gente fala e vai para as redes sociais, para quem não sabe, aí o professor que vai abordar esse tema,
essas redes sociais, essas ferramentas, Instagram, Facebook, YouTube, quem já estudou sobre essa parte da área de ciência de dados, por exemplo, né, de fluência de dados, vê que essas ferramentas têm algoritmos que determinadas palavras que você fala, por exemplo, que a gente vai ver na lição, se você falar determinadas palavras, por exemplo, ao invés de você falar a palavra sobre a dessacralização da vida, retirar a vida prematura das crianças que ainda não nasceram. Se você usar aquela palavra que eu não vou falar aqui, para não sofrer esse tipo de censura, o próprio, a própria rede social lá, ela já tem um algoritmo que já vai bloquear a sua transmissão, se você falar determinadas palavras. A gente não fala, não é por medo, não. A gente fala porque sabe que senão vai sofrer censura. Esse é o espírito da Babilônia que está operando. Eu lembro que no início, a nossa geração, ela enfrentou o humanismo, o relativismo, né? Hoje as coisas estão muito mais evoluídas, irmão, Marcelo, esse espírito da Babilônia. É, pois é bem por aí. É essa o tipo de situação que nós vamos enfrentar, é, de modo, de modo que nós vamos pensar bastante nesse trimestre acerca Determinadas palavras para dessa- falar, né? dessas situações e que nós vamos ter que empregar aqui, porque tudo tem que ser feito com É. extrema cautela. Giovanni, o que é esse espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia é a desconstrução de tudo aquilo que Deus criou. Então a gente vai ver nesse trimestre, né, que a defesa da nossa fé ela tem que estar muito mais em voga do que ao- há tempos atrás, porque o ataque do inimigo contra a igreja ele está muito grande e às vezes a gente não está percebendo, mas ele está atacando de uma maneira diferente, foi o que o Freitas falou. Ele está atacando na mente das pessoas em que ele está tentando desconstruir tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Então a gente vai ver hoje o que tem determinados tipos de pastor. Eu estava vendo numa reportagem, teve um pastor que ele foi preso lá em Pernambuco, na cidade de Recife, porque ele foi acusado de pregar um determinado tema, entendeu? E ali a polícia foi, pegou e prendeu ele, entendeu? Então hoje o sistema está todo interligado, tá? É o sistema econômico com o sistema religioso, com o sistema Político? político, entendeu? Então tá tudo interligado para quê? Para desconstruir o que Deus ele criou para a humanidade. Então a gente está passando por um momento aí que cresce de importância esse projeto, sabe, Marcelo? A escola bíblica, entendeu? Você, pastor, você, professor, não desanima com a sua escola bíblica, porque se você, se a gente não criar a escola bíblica e criar o ensino dentro da igreja, a gente está correndo o risco de a gente viver daqui a alguns anos uma sociedade doente. A gente já tem sintomas dessa sociedade doente, como foi mencionado. E como eu já mencionei, eu acho que o comentarista ele foi extremamente feliz em colocar para nós esse tema. Sim, E ele é atualíssimo. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas, até que estão inseridas dentro da igreja, elas têm conhecimento secular acerca desses temas que hoje a gente vai abordar de modo paulatinamente aqui nas nossas lições, mas às vezes não tem o conhecimento bíblico suficiente para se defender. E isso está gerando uma sociedade doente. E o propósito, até na introdução diz, que o propósito não é abordagem escatológica desses acontecimentos, lógico que nós vamos passar por eles. O propósito não é falar sobre a Babilônia literal,
Essa primeira lição, ela tem uma importância que ela vai nos sugerir aqui o subtítulo. O subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O que eu entendo que vem a ser esse espírito da Babilônia não é a, a- o que nós encontramos, já foi mencionado, o Jorge Freitas falou aqui sobre a questão em Gênesis, capítulo 10, do 8 ao 10, ou capítulo 11, onde nós vemos um modelo organizado, né? Mas ou então o período neobabilônico, aonde a gente encontra ali a, o rei Nabucodonosor e a Babilônia sendo um instrumento que Deus se utiliza, a espada de Deus, para poder trazer juízo no meio do seu próprio povo, do povo escolhido, para que esse povo viesse a então entender quais eram os seus erros, os seus pecados e tudo que a gente planta a gente acaba colhendo. Mas sempre foi um sistema e não é o intuito não é esse, o literal, mas é falar do sistema que opera por trás de tudo isso. O propósito não é escatológico falar sobre eh, acerca do último período em que a igreja é tirada e começa ali Período de tribulação. o período da grande tribulação, né? E dentro desse período da grande tribulação ali nós temos a implantação desse reino babilônico de novo, se é que podemos usar essa terminologia, mas a Babilônia é simplesmente um símbolo para se referir a essa forma de governo política, econômica, literal, que vem contrariar a vontade de Deus, que vem se opor a tudo o que Deus determinou por certo. O que nós temos ali é a revelação desse sistema por intermédio das escrituras sagradas. Então, a Babilônia, não num sentido físico, mas a Babilônia, num sentido literal, ela já está operando há bastante tempo. Então, você, professor, você, aluno, entenda que isso já começou há muito tempo atrás. Podemos dizer, começou antes daqui da Terra, né? A primeira rebelião que existiu foi lá no céu. E aí, em Gênesis capítulo 11, nós vemos isso de forma organizada. E depois de lá para cá, a gente vem tendo o discorrer dessas atuações cada vez mais ascendente. E tudo nos mostra que nós estamos vivendo os últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Esse modelo de governo já está para ser implantado e dentro em breve irá acontecer. É que nem a visão de Daniel capítulo 2, né? Aonde Nabucodonosor ele tem um sonho e a Daniel é revelada é, a interpretação desse sonho. A cabeça da estátua que o rei Nabucodonosor sonha com ela, na realidade, essa cabeça da estátua era o próprio Império Babilônico. Então, hoje esse sistema está atuando desse jeito. É a cabeça, é a mentalidade contrária à vontade de Deus que está empregada nesse mundo. E nós estamos vivendo agora no período final, né? Os dedos Uhum. que dessa estátua estão aí já preparando o terreno para a chegada do anticristo. Então, o propósito não é escatológico, mas nós vamos abordar temas escatológicos aqui, tudo que nós pudermos trazer de subsídio para você, professor, para você, aluno, para você, amante, nós vamos trazer. E continuando, já que nós falamos sobre o que é, agora nós podemos entrar nos símbolos, né? Os símbolos que recebem a Babilônia e seus significados. O primeiro tópico nos sugere isso. E aí tem três divisões dentro desse primeiro tópico, né? As subdivisões. Então, o primeiro tópico diz a Babilônia e seus significados. O primeiro subtópico do primeiro tópico diz a grande prostituta. O segundo subtópico do primeiro tópico diz a mulher e a besta escarlata. E o terceiro subtópico do primeiro tópico diz mistério,
a Grande Babilônia. Então vamos comentar aí sobre a grande prostituta. Evangelista Jorge Freitas, o que você tem a dizer aí sobre esses símbolos que aparecem aí em Apocalipse capítulo 17, a grande prostituta? Então, aqui na comentarista ele vem falando sobre um desses símbolos, né, a grande prostituta, que é a personagem que é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis, no plural, né, da terra se prostituíam. Ele vem falando aqui sobre o grego, né, que é prostituta, de prostituir-se, prostituição, né, porneia, pornê, pornel. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, sobre a prostituição espiritual, né? E em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã, né? Ao, ao princípio judaico-cristão que a nossa sociedade ocidental ela foi formada, né? Então, assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Normalmente, a prostituta, se a gente for pegar o seu significado do dicionário, né, o significado usual, prostituta é aquela tipo de pessoa que se vende para vários amantes, né? Ela se deita com vários, né, por dinheiro. Ela se vende, né? Seu corpo, ela faz comércio do seu corpo. Por isso que o comentarista fala, né, os reis da terra se prostituíram. Então, a grande prostituta é porque ela tem pega vários sistemas, vários ideologias, várias ideias, né? Ela se prostituiu no campo religioso, no campo econômico, no campo político, social, e aqui vem falando sobre a imoralidade e a idolatria, né? Que quando você tira Deus do centro e coloca outra pessoa, né? Outro sistema, né? Já que a função desse espírito, né? Que é algo que você não vê, né? O espírito é um negócio que você não vê, né? E ela usa ah, o termo Babilônia, né? Porque lá tinha muitos deuses, se prostituía. Então, a função é prostituição, tirar Deus e colocar os vários os vários sistemas aí que combatem, né? Que são contra a, os princípios judaico-cristãos que a nossa sociedade, principalmente a ocidental, foi formada. Giovanni, quer complementar? Sim, eu queria só dizer que a prostituta, quando a gente tem os nossos filhos, né, a gente ensina para eles valores, né? É, E esses valores que nós ensinamos para nossos filhos, nós dizemos que são inegociáveis, né? verdade. Quando aparece a figura dessa prostituta, ela está negociando valores, né? E foi muito bem o Freitas falou sobre que ela se vende esses valores para vários senhores, né? E a gente vai entender que a igreja não pode possuir vários senhores, né? A igreja tem que ter apenas um senhor, que é o Senhor da glória. É. Então, a gente vai ver a igreja, por isso que quando você fez pela primeira pergunta lá, da relação, né? Não sei se você poderia até voltar lá para a gente confirmar isso, da relação que tem a igreja com o império do mal. Não tem relação nenhuma. E vai provar através dessa definição da Babilônia como prostituta, não é? Por quê? Porque ela tem vários senhores, mas a igreja não. A igreja, os valores da igreja são inegociáveis. Então a igreja só tem um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa mulher do de Apocalipse capítulo 17 não é a mesma que a gente encontra em Apocalipse capítulo 12, né? Essa aqui está negociando aquilo que a gente tem por certo, por princípios, por moralidade, e está jogando tudo por terra, né? Por uma recompensa financeira. E quando a gente olha para a terminologia bíblica, e é esse o conceito dessa aula, né? É, prostituição, e até o comentarista foi muito feliz, ele usou o termo grego aqui, porneia, né? Que quer dizer prostituição. A prostituição bíblica
é o sistema religioso corrompido que se vende. Então, hoje nós estamos vendo isso de modo muito claro e ativo no nosso meio, né? Então, é o sistema religioso corrompido, tensionado para as coisas do mundo. E Satanás se utiliza disso. Eu vejo isso porque ele sabe que o ser humano nasceu tensionado para o divino. O ser humano, ele é religioso, ele tem que ter alguma coisa para se pegar. Sabendo disso, Satanás atua por trás da religião e vem deturpar, vem agir e tudo aquilo que acaba sendo os valores que foram empregados para nós que somos cristãos, é, o nosso padrão de conduta é a Bíblia Sagrada. Uhum. E aí, esse padrão de conduta hoje está perdendo seus valores e ele está atuando por trás de tudo isso. Há uma venda desses valores, desses princípios. E aí a igreja, ela tem perdido a sua identidade. Então é bem dentro desse aspecto. Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher que estava assentada sobre o quê? Sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 taças e 10 chifres. E hoje esse sistema corrompido já está criando unidade com o nosso sistema de governo, que também está corrompido, né? Como já foi mencionado pelo Freitas, é um símbolo, né, Freitas? Espírito é algo que não se vê, mas ele está aí hoje agindo de maneira sutil, como nós estudamos no terceiro trimestre do ano de 2022, né? As sutilezas de Satanás atuando. E eu já fiz o meu comentário aqui sobre a mulher e a besta, né? Então, o que que você entende aí, Giovanni, sobre essa questão? Você tem mais algo a acrescentar aí sobre a mulher e a besta, que é o segundo subtópico do tópico 1? Segundo sua mulher e a besta, né? Vai dizer aqui, né, que a mulher montada sobre a besta é descrita da grande prostituta, né? Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias de sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Eu queria só frisar isso aqui, ó. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então a gente vai ver que esta mulher, né, ela vai vir com o intuito, né, de corromper, né, toda a sociedade, né, vai corromper toda a moralidade do que hoje está sendo ensinado pelas nossas igrejas, né? Então ela tem um intuito de desconstruir, né, tudo isso que a igreja ela está nos ensinando, que vem mantendo esses valores diante da sociedade. Freitas quer mencionar sobre a mulher sentada sobre a besta? Além do que o Giovanni já falou, né? Quase que completamente aquilo. O tempo é curto, também não dá para a gente É, aprofundar demais, né? Mas é isso aí que o irmão Giovanni falou, né? Essa parte simboliza, né, o materialismo e o poder econômico, que é quem manda no mundo é o poder econômico, né? Os grandes ricos do mundo, lá, as famílias ricas, né? O pessoal até alguns comentam, né, lembra mais teoria da conspiração, né? Mas no fundo é eles mesmo que mandam no mundo, né? E quando foi falando da prostituição, abominação, imundícia, né? Representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A gente vê que esse aspecto da imoralidade da prostituição, isso parece que hoje em dia já não tem nem mais, nem se esconde mais, né? Antigamente,
tempo que a gente era mais novo ali, os programas obscenos, eles passavam ali, os horários bem tarde, para que as crianças não assistissem, né? Aí, e criança tinha que dormir cedo, né? Os pais iam lá e tinha esse controle. Hoje não, hoje você entrou na internet, entrou no YouTube, entrou em rede social, as TVs mostram filmes obscenos o tempo inteiro. É porque o ser humano, o pecado, né, no ser humano, ele parece que se atrai por essas mazelas sociais, né? Toda essa forma de mazelas. Sem contar que hoje, certas injustiças que a gente vê, certos crimes que a gente vê filmado, as pessoas nem se sensibilizam, né? Então a pessoa vê alguém cair lá, ser atropelado, tomar um tiro, sofrer alguma injustiça, as pessoas, em vez de ir lá socorrer, você vê que a nossa sociedade em si tá tão deturpada que as pessoas, ao invés de ir lá socorrer aquela vítima, não, eles vão lá fazer selfie, vão lá filmar, para jogar em rede social, para ganhar curtida, para ganhar seguidor. Então, infelizmente, está nesse ponto. Uma pessoa bateu um veículo, em vez de a pessoa ir lá socorrer ou chamar o socorro, não. Está preocupada em filmar lá para depois mostrar. Né, os valores hoje estão invertidos. Parece que a vida perdeu valor, né? Então, esse espírito que opera no mundo, né? Simboliza poderes do mundo e a sua força política, né? Então, que o comentarista fala no finalzinho, né, sobre os símbolos dessa montaria, né? Simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político, né? Então, está em todas as áreas da sociedade. Esse espírito, ele opera em todas as áreas, na área econômica, na área política, na área religiosa, né? Então, esse espírito já está aí. Antigamente era mais sutil, né? Hoje em dia não está tão sutil, não. Já tá descarado o negócio, né? Já está tão descarado, né? Se você hoje em dia postar ou fizer um comentário numa postagem qualquer em rede social contra, por exemplo, o infanticídio, contra uniões que Deus não aprova, por exemplo, você é massacrado, é atacado, pode até ser processado por isso, né? Hoje é esse espírito que opera no mundo. Então, falamos aqui no tópico um sobre eh, os significados, né? A Babilônia e seus significados. Então, abordamos aqui a grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, e dentro disso já foi falado, né, sobre a maneira com que ela estava trajada, o presbítero Giovanni falou. Isso mostra a lucratividade, já que esse espírito aqui, propriamente dito, está falando sobre a religião. Você consegue identificar como característica de uma igreja que não tem os princípios que foram estabelecidos é o seu enriquecimento através da religiosidade do indivíduo, né? Então ele vai lucrar com esses aspectos. E o ponto 3, que é Mistério a Grande Babilônia, vai falar sobre essa questão do símbolo, que tudo isso é uma apresentação simbólica. E foi isso que nós abordamos aqui. Como o tempo avança e nós já estamos aí com o tempo bem curto, para não dizer estourado, dentro daquilo que nós projetamos para essa primeira aula, nós vamos para o ponto 2, a, o espírito da Babilônia. E os seus subtópicos do ponto 2 diz no sistema religioso, o segundo subtópico do tópico 2 diz no sistema político e cultural, e o terceiro subtópico do tópico 2 diz no sistema econômico. Então aqui, o presbítero Giovanni faz um comentário, um apanhado sobre o que você entende aí do espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político, você já pode abordar, e Sim, cultural também, e no sistema econômico, já faz um apanhado para nós aí. sim, a gente vai ver aqui no, lá no final do tópico um, no item 2, a mulher e a besta escarlata, olha só o que vai dizer lá no final do comentário do comentarista. Diz assim, ó, a união entre a mulher e a besta simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então nós vamos ver aí que esse espírito da Babilônia
ele vai estar intrínseco no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. Ele vai ser uma união, entendeu? Desse sistema para quê? Para desconstruir essa desconstrução da palavra de Deus, da desconstrução da igreja, porque o intuito deles é que o quê? Eles é a preparação para a vinda e a implantação do governo do anticristo. Então nós vamos ver assim que o sistema religioso, como é que a gente pode perguntar assim, como é que eles vão combater esse sistema religioso, entendeu? Como é que eles vão combater? Enfraquecendo culturalmente o quê? O sistema religioso vigente. Vai querer enfraquecer quem? A Igreja de Jesus Cristo. Então eles vão, de uma maneira ou de outra, eles vão mandar ataques para eles desconstruir esse sistema religioso. Para quê? Para eles tentarem implantar, entendeu? Tentarem implantar o governo do anticristo. A gente vai ver também que nisso daí, Marcelo, todo mundo vai estar unido para construir e firmar o governo do anticristo. A gente vai ver isso em toda a sociedade de uma maneira geral. Então a gente vai ver isso no, nos congressos nacionais, a gente vai ver isso entre os nossos governantes, entendeu? A gente vai ver isso, entendeu? No sistema econômico. Então a gente vai ver isso de uma maneira que era o intuito deles se unirem dessa maneira é por quê? Porque todos vão venderem os valores deles, entendeu? Todos vão ter vários senhores e todos vão fazer o quê? Para que o quê? Para que o governo do anticristo ele seja implantado. A gente vai perceber, Marcelo, que as coisas ela não vai acontecer assim do dia para a noite. Ela não vai ser um estalo de dedo, aconteceu, implantou o governo do anticristo, não. Ele vai vir devagarinho, devagarinho, devagarinho. E às vezes a igreja não está percebendo que eles estão, cada vez mais eles vão querendo ganhar terreno para que o quê? Para que no futuro eles venham implantar esse sistema, como se diz, sistema nefasto que eles querem implantar. Evangelista Jorge Freitas, então é dentro dessa perspectiva que a gente está seguindo. Você pode comentar também. Mas de maneira bem sucinta, assim, né? O espírito da Babilônia, nesses três sistemas, né? A gente pode ver que a Babilônia religiosa, ela abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. Os termos prostituição e adultério, quando empregado figuradamente, normalmente denota apostasia e infidelidade a Deus. Esse espírito convida as pessoas a desfrutarem de uma vida sem nenhuma renúncia, experimentando o afastamento total dos princípios bíblicos através de um argumento de liberdade, né? Que o ser humano quer isso, liberdade, né? Ele se infiltra dentro da igreja do presente século e modifica o entendimento de muitos com a falácia de um verdadeiro olhar sobre o amor. Então, esse princípio da liberdade, né? Por isso que a Bíblia fala no Salmo 115, se não me falha a memória, sobre o Deus deles que né, tem olho, mas não vê, né? Boca, mas não fala. É o Deus que o mundo quer. É um Deus que ele diz que tem de Deus, mas é como ele Sim, tem boca, mas não fala, né? Não incomoda eles, né? Tem olhos, mas não vê, né? Não vê as coisas que eles fazem. É um tipo de Deus que o mundo quer, né? Então, sob o argumento de suposta liberdade, estimula-se a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Para os adeptos desse conceito, não existe valor absoluto, né? Tudo é relativo. Tudo passa a ser questionado, a autoridade da Bíblia, os valores da família, as leis, os costumes, as regras cristãs e até mesmo o divino e o sagrado, né? Hoje em dia, aqui no nosso país, estão querendo até atualizar a Bíblia, sim. criar uma Bíblia Uhum. mais inclusiva. Olha que situação, né? Daqui a pouco o pecado vai deixar de ser pecado, certas práticas que Deus abomina, condena, né? Vamos ter que, né? E o mundo quer atualizar a Bíblia e tem alguns cristãos aí, né? Cristãos, entre aspas, né? Que querem dar uma nova hermenêutica, uma nova exegese, uma nova interpretação.
Aquilo que Deus fala que é errado, é errado, irmão. Aquilo que Deus fala que é certo, é certo. Não adianta querer fazer um puxadinho, uma violência hermenêutica para querer fazer a Bíblia dizer o que ela não diz, né? Então aí tem gente aí dizendo que a Bíblia precisa de uma ressignificação, uma atualização, né? A Bíblia está desatualizada. Olha aonde nós chegamos, né? Até políticos estão querendo reescrever a Bíblia, né? Eu lembro de uma história, né? Eu, já, já contei isso em live, em que o pastor foi visitar uma irmã, né? Estava precisando de visita, e a irmã o pastor era desses pastor mais, né, progressista, né? O termo que se usa hoje, né? Mais moderno, progressista. E aí o pastor chegou na casa da irmã, pega a Bíblia aí que eu vou ler para a irmã. Aí quando a irmã pegou a Bíblia, normalmente a Bíblia é dessa grossura, né? Aí pegou a Bíblia para a irmã, a Bíblia estava dessa finurinha assim. Aí o pastor olhou, irmã, mas essa Bíblia está faltando um monte de página. O que aconteceu com a sua Bíblia? Eu falei, não, pastor, é que toda vez que eu falava que certas coisas não se aplicam mais, que não é mais para nossa época, o nosso tempo, eu arrancava aquela página. Agora a Bíblia está aparecendo, só tinha um pedaço, está aparecendo só os profetas menores, né? Desse tamanho assim, só. Né? Carta a Filemão, Judas, de tanto que isso aqui não serve mais, isso aqui não vale mais, isso aqui. E aí, quando foi ver, a Bíblia da irmã estava faltando muito de páginas. Isso é uma história, né, real. A irmã ia lá e arrancava as páginas que o pastor falava que não. Então, esse é o espírito, né, que opera, né, nessa situação que nós estamos vivendo. Então, em contraponto, a verdadeira igreja professa, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível e completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela pessoa do Espírito Santo, levar uma redenção em Cristo Jesus. Essa afronta à palavra de Deus surge como um duro embate moral no tempo presente. Ela afeta todas as áreas da vida do cristão, que influencia de todos os lados para abrir mão de princípios que conduzirão à eternidade com Deus. Então, nós podemos ver que esse espírito atuando no sistema religioso, no sistema político e cultural, né, a contracultura, né, o cristão ele anda na contracultura do mundo, né, a cultura do mundo hoje é a cultura da lacração, do patrulhamento ideológico, você não pode mais, né, pregar sobre determinados assuntos, né, até o pessoal brinca, né, aquele pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que a gente é um pastor presbiteriano que prega muito e prega, né, uma mensagem cristocêntrica. Ele falou que uma vez que o irmão foi pregar na igreja e falaram assim, não, o pastor chamou ele e falou assim, você só não pode pregar sobre determinados assuntos, não pode pregar sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. E aí, pastor, o que pode pregar aqui? Ah, prega sobre muçulmano, não tem nenhum na igreja. Olha a que ponto nós chegamos de ter que cuidar até o que vai pregar, né? E é sistema político, cultural, né? Que os políticos mudam a lei. Daqui a pouco vai sair uma lei aí dizendo que a Bíblia não pode mais ser pregada, né? Determinados temas não pode mais ser tratado porque vai ferir certos segmentos da sociedade. Então, nós estamos chegando nesse nível, né? E sistema econômico, hoje a gente vê que as pessoas, até para atender determinados segmentos da sociedade, estão fazendo até certos eh, propaganda hoje voltada para aquele público, né? E nós estamos chegando nesse ponto hoje, né? É, é bem isso daí. É assustador os dias a quais estamos vivendo, mas já foi anunciado biblicamente que isso aconteceria, né? Hum. Eu estava aí ouvindo o comentário dos irmãos e olhando para a revista, e ele diz ali: o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pelo espírito, eh, pela prostituição espiritual. E aí depois tem o culto ao ego, que já entrou dentro da igreja, as pessoas tornando cada vez mais amantes de si mesma, preocupados mais com a aparência física do que com o interior. Uhum. Dentro dessa questão da deturpação que nós encontramos dentro desse aspecto, nós vemos o ecumenismo, né? Que é a busca pela comunhão entre as religiões, mesmo com diferenças, como as frases propriamente ditas, que não são bíblicas,
e nem são de Deus, Uhum. que nós encontramos nos dias atuais os adágios, todos os caminhos levam a Deus. E e isso é uma tremenda mentira, viu, meu irmão? Sim. Só existe um caminho, uma verdade, e esse caminho é Jesus Cristo. O relativismo já foi mencionado aqui, que é as correntes de pensamentos que questionam as verdades universais. E vão fazer esse questionamento através da razão e da lógica humana. E a mesma Bíblia me ensina que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Sim. Como é que eu vou conseguir querer mesurar a maneira com que Deus trabalha e questionar aquilo que ele deixou por padrão para minha vida, sendo que ele é o criador e eu sou a criatura? Eu podia usar o exemplo aqui, a mesma coisa de eu pegar uma formiga e pelo que nós entendemos, ela jamais vai conseguir compreender quem sou eu. E se tratando de um Deus onipotente, quanto mais eu querer entender o meu Criador ou querer dizer da forma com que tem que ser, ou que é certo ou que é errado, a gente preza e já adiantando praticamente o assunto do tópico 3 pela ortodoxia. Eu acredito no que está aqui, e essa é a verdade absoluta, Uhum. e tudo que está aqui é o que eu preciso para a minha vida. A Bíblia é a palavra de Deus, e é sobre isso que nós vamos tratar nesse trimestre. Você precisa entender que não se negocia os valores que estão aqui. No sistema econômico, as pautas que estamos tendo, as pautas progressistas, melhor dizendo, aonde a gente fala sobre a ideologia de gênero, sobre a questão dos abortos, sobre a questão da própria prostituição, né? Então, aquilo que era certo passa a não ser certo mais, e aquilo que é errado hoje é normal. Uhum. O mundo mudou e precisa de atualização. Mas os valores que Deus estabeleceu lá atrás são pilares e eles são inegociáveis. E assim nós terminamos o tópico 2 aqui. Vamos comentar o último tópico, onde nós falamos sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Amém. Então a igreja tem que se posicionar, né? E o primeiro subtópico do tópico 3 diz assim: não negociar a ortodoxia bíblica. Nós não devemos negociar a palavra de Deus, e tudo que está aqui é o que está aqui. Essa teologia liberal da nova era aí, né, onde tenta implantar esses conceitos para poder aplicar o que diz a, a ciência dentro de algumas teorias. E o que é teoria? É aquilo que não foi comprovado, né? Então não tem condições. E o segundo diz o caráter, a formar um caráter de Cristo. Por isso que deve existir a santificação. Deixar o ego de lado e entender que eu tenho que catar a minha cruz e eu tenho que carregar ela. E depois aguardar a volta de Cristo. A parousia, o dia tão aguardado pela igreja, a promessa, Jesus vai voltar. Tem gente que não acredita mais no arrebatamento. Não é mesmo, evangelista Jorge Freitas? Comenta e fale sobre o ponto 3. Então, a função da igreja diante do espírito da Babilônia, né? Então, não negociar a ortodoxia bíblica. Ortodoxia, essa palavra significa crença correta. Então, se a gente tem a fé que Deus colocou no nosso coração, que essa palavra aqui, ela transforma a vida através da operação do Espírito Santo na vida das pessoas. A gente sabe que o que a gente prega é o que Deus quer que a gente pregue. Que o homem sem Deus, ele precisa ouvir a verdade, né? O remédio às vezes é amargo, mas é ele que vai salvar, né? O homem precisa ser confrontado, seus pecados precisam ser confrontados. Deus não vai mudar a verdade dele para o homem se adaptar. Jesus nunca fez isso, né? Quando Nicodemos, que era um mestre em Israel, né? E para ser mestre em Israel não era fácil, né? Quando ele foi ter com Jesus, Jesus falou assim: necessário te é nascer de Nascer novo, nascer né? de novo. Se a pessoa, como a gente vê o mundo aí, eu nasci assim, eu nasci uma pessoa no corpo de outra pessoa, se eu nasci
vamos dizer assim, com defeito de fabricação, como as pessoas falam, ah, esse é o jeito dele, nasceu desse jeito. Aí a resposta para essa pessoa é, ah, já que nasceu com defeito, então é necessário que você nasça de novo, aí vai nascer da maneira correta. Vai nascer da água, vai nascer do espírito, mas para que a pessoa tenha esse confronto com a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos confronta todos os dias. Ela é aquele espelho que a gente olha assim, ó, e a gente vê as nossas falhas, os nossos defeitos. Ela aponta mesmo nossos erros, mas ela aponta isso e dá também o remédio para a solução para os defeitos da gente, que é o novo nascimento, a regeneração. É o fruto do Espírito que é formado na pessoa, né? Então, a igreja precisa manter os seus pés firme na rocha, pregar a palavra da verdade, que é ela que vai transformar a vida do pecador. Nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho com a desculpa de que essa mensagem está ultrapassada, eh, ela não tem mais efeito, isso não existe, né? Ela é a, ela é a vacina que o mundo precisa para mudar de vida, para ser transformado. A igreja não pode abrir mão da mensagem eh, transformadora do Evangelho. A gente não pode diluir doses homeopáticas, isso não existe. Nós temos que pregar a verdade bíblica, né? João Batista, quando ele foi pregar lá para os fariseus, para os escribas, para o povo, a mensagem dele era uma só: arrependei-vos e creis no Evangelho, né? E chegou até a chamar de raça de víbora alguns lá que precisavam ouvir aquilo. Não que hoje a gente vai pregar e vai ficar. A gente fala de confrontar com a palavra de Deus, não quer dizer que a gente vai afrontar as pessoas, né? Mas tem que pregar a verdade, né? Que a verdade é que transforma. Formar o caráter de Cristo através do poder da palavra de Deus, é ela que transforma a vida. E com isso a gente, né, aguarda a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Amém. Presbítero Giovanni, quer fazer algum comentário? Só complementando o que o Freitas estava comentando, é, hoje as pessoas não querem viver um evangelho de transformação, né? O Evangelho da cruz, né? Exatamente. O evangelho de você pegar a sua cruz, né, e levar, né? Eles querem viver o evangelho de adaptações, De oba-oba. entendeu? Então, assim, eles querem que Deus se adapte à maneira deles, e não, eles não querem se adaptar à maneira que a palavra diz, né? Então, a gente tem que, como igreja de Cristo, né? A gente tem que prezar, igual falou aqui na lição, pela crença correta. E vai chegar tempos, Marcelo, que a gente está vendo aqui, tanto é que a gente está. O tópico 2 fala assim: formar o caráter de Cristo. Eu acredito piamente que Deus, nesses últimos tempos, Ele está formando o nosso caráter. Porque vai chegar tempo em que a igreja ela vai realmente ter que demonstrar, entendeu? Qual o caráter dela. Vocês estão me entendendo? Cada um de nós, né? Entendeu? Cada um de nós vamos demonstrar qual o caráter que você tem. Qual o caráter que você, qual os valores que foi incutido dentro de você, qual os valores que foi te ensinado. E é aí que aí é a hora de nós demonstrarmos o Cristo ressurreto nas nossas vidas. Aí é a hora da igreja demonstrar o caráter em que ela foi formada, o caráter que ela foi lapidada. Então vai chegar tempos, por quê? Vai chegar tempos em que a nossa igreja sempre foi igreja de mártires. Vai chegar momento em que é igual já está tendo, como é que chama? Eles já estão se unindo de uma maneira para, porque eles sabem que a palavra de Deus é que transforma. Eles sabem que a palavra de Deus é que a palavra que liberta. Então vai chegar momento que eles vão querer fazer o quê? Não, prende o Giovanni, prende. E aí, eu vou negociar aquilo que eu aprendi? Eu vou negociar aquilo que eu fui lapidado? Não, mas vamos proibir de você falar. E você vai proibir, você vai deixar de falar do Evangelho de Jesus, porque vai chegar tempos em que nós vamos ser o quê? Perseguidos, né? Vai chegar tempos em que a gente vai, a perseguição vai vir sobre nós. E aí que está falando no tópico 3 lá, ó.
Aí nós vamos o quê? Aguardar a volta de quem? De Cristo. Aí é nesse momento que a gente vai esperar Cristo voltar para ele vir e resgatar a verdadeira igreja. Amém? Marcelo, posso rapidamente, só quando eu, quando eu lembro da passagem dos três lá na Babilônia, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente lê a história, acha fascinante, né? Foi jogado dentro da fornalha. Mas será que se a gente tivesse lá naquela época, quando o grande imperador Nabucodonosor falou assim, ó, vai tocar aqui a banda de música aqui, a orquestra, é só dobrar o joelhinho que não morre. E aí aquele que o povo inteiro dobrou o joelhinho Sim, e só os três ficaram. Será que se a gente vivesse naquela época lá, a gente ia. Era fornalha. é, Hoje não tem fornalha, ninguém vai fazer uma fornalha para jogar o crente lá dentro lá, ou a cova com o leão para jogar lá, igual Daniel, porque orava. Agora imagina, se a gente não consegue nem defender a nossa fé, a gente falando de maneira genérica, né, apontando ninguém, né? Às vezes a gente ouve certos comentários e aí a gente não tem coragem, muitas das vezes, de contrapor. Não, 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 isso aí está errado, a Bíblia condena esse tipo de prática, né? E sabe qual é o meu maior medo, irmão Marcelo? Não é a crítica de fora. A crítica de fora a gente sabe que tem. O mundo está em oposição à igreja. O que a gente infelizmente vai ver é a oposição de dentro. Deixa de ser radical, irmão. Deixa, né? É a oposição de dentro, irmão, muitas das vezes, porque eu conversei, acho que conversei com o Denilson uma vez, não sei se foi com o Marcelo, que quando a gente, por exemplo, está no nosso culto, eu falei contigo essa semana sobre isso, não foi? Que a gente às vezes está no nosso culto na nossa igreja, muitas das vezes a gente tem poucos visitantes, né? Muito poucos ali, né? Dia de Santa Ceia, dia de culto, é muito pouco da escola dominical. Mas vamos supor que a gente na aula, na pregação, a gente explicitamente combate essas práticas, essas mazelas sociais, determinadas uniões, infanticídio, a política que a gente vê, esse monte de mazela que a gente vê, essas doutrinas mundanas, falo em relação que ataca a igreja. Quem que é que vai denunciar a gente lá? Ó, aquela pessoa é uma pessoa que ela tem determinadas fobias, né? Homofóbica, ou ela é transfóbica, ou sei lá o quê. Quem que vai? Será que é o não crente que está lá fora? Ou será que é alguém dentro da igreja que ouviu e vai contar? Ou gravou? Olha a situação, né? É o que a gente vai ver, porque o mundo, às vezes, muitas das vezes, lá fora você não vai ter problema, entre aspas, né? Vai ter geral, né? Lá no Rio de Janeiro mesmo é proibido pregar no trem, lá, evangelho. Pode ter manifestação cultural, mas não pode pregar. Eu sei porque eu vi lá quando eu tive lá, né? Então, né? Mas, por exemplo, se a gente hoje começar a pregar contra essas práticas, dá uma de João Batista aí, né? Arrependei-vos, né? Quem vai denunciar a gente? Muitas das vezes é os próprios irmãos. Olha que situação. É ou não é? É, infelizmente é uma realidade, né? E eu estava observando o comentário de vocês dois aqui e estava lembrando da definição, que significa caráter. Caráter, a etimologia da palavra significa ter cara. E nós estamos vivendo em dias estes que os cristãos estão travestidos, né? maquiados. Maquiado, tá Né? igual ao mundo. E era que nem acontecia. Isso é uma repetição. Antigamente, dentro do que nós encontramos ali da definição do Antigo Testamento, 30, 50 anos, o povo de Deus estava numa calmaria, tranquilidade, vivendo bem, vinha perseguição. Aí o que que acontecia? Alguns apostatavam da fé. E alguns tinham cara, né? Enfrentavam o inimigo de frente, vencia, subjugava o inimigo e gozava do benefício da vitória por intermédio da ação de Deus sobre a vida deles. Confiavam na promessa. E hoje nós estamos vivendo dias em que já vemos sinais dessa perseguição, ela está para chegar. E a perseguição física, porque de outras formas ela já existe, Uhum, né? A igreja está sendo perseguida, e eu estou falando aqui no Brasil, nós temos comodidade. Fisicamente, milhares de cristãos morrem todos os anos. sim. Mas a igreja precisa se posicionar.
Eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sou transformado. E eu não negocio a ortodoxia, não negocio as verdades bíblicas. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Amém. Nós vamos agora para a conclusão. E eu quero pedir aqui para o presbítero Giovanni ler aí o tópico final e nós já vamos estar fazendo uma pequena consideração e vamos encerrar aqui. Tá demorando um pouquinho só fazendo uma consideração aqui, porque são duas aulas praticamente uma só, viu? Mas isso daí é para o teu crescimento e para a tua qualificação e melhorar cada dia mais. Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a eminente volta de Cristo. Lucas 21, 28. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Quer comentar, evangelista Jorge Freitas, acerca da Essa, conclusão? essa palavra ideologia, ela tá em voga hoje, né? É, Ideologia e narrativas também. Agora a nova palavra é narrativas, né? Só que a igreja, ela pode esquecer aquilo que Paulo fala a Timóteo, né? Nós somos coluna, a igreja, coluna e firmeza da verdade. A gente tem que defender a verdade a todo custo, né? Não podemos negociar, senão a gente vira Babilônia, meretriz, prostituta, né? Sim, Negociando valores, princípios bíblicos que não se negociam, né? E a gente tem que fortalecer a nossa fé cada dia, né? Se firmar cada vez mais na rocha, né? Para a gente não, no momento de dificuldade, a gente não fraquejar, né? E não fraquejar. então, a conclusão nos mostra que o sistema está aí. O espírito da Babilônia está atuando no mundo. E que os dias são maus. E que a igreja deve ser alertada sobre isso e despertar. Estamos vivendo os últimos segundos que antecedem o arrebatamento da igreja. amém. Mas, para você que às vezes está achando que Deus perdeu o controle de tudo, Apocalipse significa revelação. E nós lemos um texto aqui hoje. E Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, nós falamos sobre a mulher, falamos sobre a besta, nós falamos sobre o sistema, né? Mas Apocalipse 17, versículo 1 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas. Ao mundo que está sendo envolvido por esse sistema, que está gostando de tudo que está vendo. A religião está passando por um período muito difícil. Igrejas antes abarrotadas estão ficando vazias. Mas deixa eu te falar uma coisa: não se deixe levar nem se seduzir por isso, porque já está decretada a condenação dessa grande prostituta. E nós somos a igreja pura, mancha e sem mácula que vai morar com o Senhor nos céus. Amém. Amém, meus queridos irmãos.